pessoal! E aí, tudo bem? Mais um programa começando. Cara, isso é muito falso. Todo mundo, tudo bem? Tamo junto. Estamos aí, Respeito o Pai na área mais uma vez. E hoje nós estamos aqui, ó, eu e o Fabinho. Ultra Pink Rio Claro. De rosa, de Ultra Pink. O Rio é dia 27, é isso? Não. 27 de outubro, é isso? Hoje é dia 27, nós estamos gravando o programa dia 27. Exatamente. Esse programa vai ao ar dia 1º. Dia 1º, terça-feira que vem. Só que a corrida já aconteceu, galera. Então nós estamos aqui com a camiseta. Exatamente. O Fabinho tá fedendo, porque ele, né, tá usado e tal, mas a gente queria fazer, na verdade, um agradecimento à prova, a caminhada, que foi maravilhosa, já passou, a gente tá gravando e tal, entendeu? Mas, assim, agradecer aos organizadores, que é a parte do Felipe eu vou passar. E o Daniel Butros. Ô, Caio, tá bom ou não tá o cheiro? Nossa, tá cheiroso, tá cheiroso. Fala sério. Tá cheiroso. Pô, invictus, mano. Se liga, rapaz. Tô brincando. Bora lá então, começar? Porque, na verdade, a gente nem caminhou ainda, né? Nós vamos caminhar. Então, obrigado pela organização do evento, maravilhosa. Tamo junto. E obrigado pelo convite, especialmente, obrigado né? Obrigado demais. E pelo que eu soube, ano que vem estaremos lá também. Amém. Porque quem foi convidado esse ano também será convidado ano que vem. Uma causa muito nobre, né? Um amigo nosso vai correr, a irmã dele veio a falecer de câncer. E tem a ver com o Outubro Rosa, viu, Rafa? E tem toda uma história relacionada à caminhada. Sim. Que, pô, vai ser muito bacana. Falaremos mais durante o programa. Exatamente. Eu quero que já começando a agradecer o Luizão, da Teu Marketing, por ser nosso, acho que o principal parceiro hoje, né? Sim. Junto da Diapason. Diapason, esse estúdio é maravilhoso aqui. Depois você vai conhecer a nossa sala de cinema, espetacular. Você curte ver filme ou não? Luizão da Teu Marketing do estúdio da Diapason. Não, já misturei tudo, filho. Faz dos dois logo, já vamos fazer dos dois. Dos dois logo. Diapason e Teu Marketing, nossos parceiros, já fala aí dos dois. Inclusive o Luiz teve umas ideias fantásticas hoje, hein? Que eu acho que vai dar uma bombada no programa aí. O cara tem uma visão específica e o cara é sagaz, hein? O cara tem a visão pra frente lá, ó. E ele lançou um corte seu que foi muito bom, hein, mano? Culpa sua, né? Na verdade. Muito bom. Culpa sua. Mas é isso aí. Falamos da Diapason, da Teu Marketing. Vai estar aqui embaixo também, né? E eu vou te falar uma coisa aqui. Se a Rafa quiser fazer um programa dela e ela conseguir viajar de Piracicaba pra cá, pode fazer aqui na Diapason. Pode fazer que vale a pena. Ó, aquele espaço lá pode ser seu, esse espaço pode ser seu, pode mudar o que você quiser aqui. Pode colocar carboidratos aqui se você quiser também, fica à vontade. Tem uns drinkzinhos de whey. Uma marula. Vamos colocar aqui, ó. Trigo, sal e açúcar. Nossa, no fundo do programa. Tá sabendo demais, ele é fisiculturista também, viu, gente? Mas tá tudo certo. Vamos... Obrigado, Diegão. Apresentar ela ou a gente... Não, eu quero apresentar, sabe por quê? Porque pra mim, a nossa convidada de hoje é muito especial. E assim, por uma coincidência... Ela é o oposto do meu parceiro que tá aqui me acompanhando. Eu tô errado, né? Ela é fitness, ela cuida do corpo, cuida da beleza, tem uma alimentação saudável, ela é atleta, ela é coach, ela é empreendedora. Entendeu? É diferente só de mim. Não, é o oposto de você. Então, mas só de mim. Eu tô aqui perto de vocês, basta olhar, cara. Né? E eu quero fazer também, Ali, um merchan. Não é merchan, mas eu quero agradecer especialmente a Alê Negrinho. Sim. Né, que veio aqui com a gente, acho que no mês retrasado, né? Não, faz tempo. Faz já tempo? tem uns 5 meses já, cara. E eu falei assim, Alê, isso aqui é sério. Eu falei assim, Alê, você é uma pessoa do bem, a gente gostou muito de falar contigo, pela sua história, pelo que você representa, pelo que você contribuiu com o programa. Fala alguém especial que você acha que poderia participar do programa com a gente aqui. Juro pra você, o primeiro nome que ela falou foi o seu nome. Sério? Na lata. Aí depois eu falei contigo. Então, estamos aqui, pessoal, com a Rafa Zen. Oi, pessoal. Diretamente de Piracicaba. Piracicaba. Não agradecer demais, né, Rafa? Pô, você veio de lá pra cá pra bater um papo com a gente. Eu que agradeço. Pô, obrigado demais, a Rafa. E cadê o sotaque, Piracicaba? Não tem? Você é nascida lá ou não? Sou. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui. O pessoal tem uma energia sensacional. Agradecer a Lê. Lê, meu amor. Maravilhosa. Te amo. E o sotaque eu tinha, que eu fui criada em um bairro muito interior, ali de Piracicaba. Lá de Pira. Minha infância foi um bairro bem no Bong, não sei se alguém conhece. Hoje tem bastante condomínios. Mas quando a gente se mudou, era cascalho, a rua era de cascalho, só tinha mato. Então, assim, minha infância foi maravilhosa. Raiz, né? Pô. Raiz. Legal. Como dizem por aí,
a gente não toma o mel, né? A gente mastiga a abelha. Boa, gostei. E eu esqueci, eu falei coach, bom, atleta e nutricionista. Faltou também. nutricionista aqui, ó. E empresário, empreendedora. A gente faz um pouco de tudo. E troca pneu também. Já sentei um tijolo na minha vida. Lá a gente faz um pouco de tudo. Pô, que legal, cara. E eu trabalhei no shopping, meu primeiro emprego. E a minha gerente era de Shopping de Curitiba. Minha gerente é de Curitiba, minha gerente. E ela pegava muito no meu pé. Porque o shopping, a gente atende todos os públicos. E eu puxava, Puxava muito assim porta, nossa, não sei. Ai, o que é isso? Pare! Pare! E ela falava, o que você falou, Rafa? O que você falou? É sério isso, Rafa? Aí eu comecei a me reeducar, né? E aí depois foi pra TV, a gente tem que tomar um certo... A gente vai aprendendo. Mas é legal, às vezes, assim, a gente manter um pouco dessa raiz, mas realmente a gente tem que tentar se reeducar e né, manter um... Não é um padrão, mas assim, é o que a galera hoje consome e fala também. E, pô, né? Né, a gente falou agora aqui nos bastidores, eu sou baiano. Mas eu só nasci lá. Eu queria ter o sotaque. Mas eu não tenho, infelizmente. Sotaque baiano. Eu não tenho, mas... Fazer o quê? Ô, Rafa, a primeira pergunta para você é o seguinte. Como nutricionista, como coach e como atleta, se você olhar pro Ali, tem salvação ou não? Tem. Agora, a gente faz um planejamento já. É sério, eu sempre achei que não Primeiro tinha que salvação. tem que ver os gatilhos aí, do porquê escolher uma cerveja, um chopp agora, não um refri zero. Olha... Hoje ainda é quinta-feira. A pessoa já começa da quarta. Já dá trabalho já no meio da semana, não? Não. O Ali começa na segunda-feira, não começa? Não começa não, eu treino certinho. Começa na terça, na hora do almoço. Mas o Rafa, eu entendi a pergunta dele, óbvio que ele... Mas agora é papo sério, agora fala sério. Óbvio que ele fez uma brincadeira, porque eu sou um atleta e tal. Mas assim, eu acho que o que ele quis perguntar é o seguinte. Qual que é a maior dificuldade? Ser nutricionista, atleta, ou qual que é o outro? Coach. Qual é o mais desafiador para você? Qual que é o desafio maior para você, assim? Dessas três, né? Deixa eu pensar. Na verdade, ser atleta exige muito, né? Tanto é que o meu foco, quando eu estou em preparação, ele é bem... eu fico bem focada. Mas eu diria assim que a dificuldade maior é mais a privação. E assim, onde você vai, você tem que levar a tua marmita, porque você tem que comer tudo pesado. Mas eu não diria que seja algo tão difícil assim. O que pega mais como coach e nutricionista, eu acho não, é o que eu tenho visto, realmente fazer com que as pessoas tenham motivação, que não é motivação a coisa real, né? Tenham a disciplina de seguir algo antes da recompensa. Porque o que faz alguém querer mudar é quando você começa a ver que a roupa tá mais soltinha, que o físico tá legal. O começo é mais complicado. Então, a gente tem dopamina, né? Que é a coisa da recompensa. Só que a gente só tem isso, que é o que faz a gente querer mais daquilo. A gente só tem isso se a gente tem o resultado. Exatamente. Então, o começo é mais complicado. E assim, talvez por isso eu não treino nada, porque eu não tenho resultado. E assim, a motivação é aquela coisa, o porquê que você quer isso, sabe? E o porquê você não consegue isso. Então, é esse o trabalho que eu faço com o coach. O que faz essa pessoa, de repente, ter uma compulsão alimentar, ou que faz ela se sabotar quando ela está num planejamento, de repente, ela se sabota. Então, são todos gatilhos lá da infância. E é por isso que eu alinhei uma coisa à outra. Porque só a nutrição, eu ia ser uma profissional frustrada. Eu ia entregar a dieta para a pessoa e ela não ia seguir. Você teve muitos gatilhos assim? Sim. Teve? Mesmo com o coach. No começo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. Então, eu me dou muito. Eu gosto muito do resultado. O que me faz ter prazer, ser feliz,
é ajudar outras pessoas, ver outras pessoas bem. Então, quando eu comecei, faz pouco tempo, faz 1 ano e pouco assim mesmo, e eu fiquei bem Como mal. coach, né? Os dois. Os dois, tá? Mais como com a nutrição junto. Tá. Porque o coach, o resultado é mais rápido, que ele não depende de uma dieta, né? Ele depende do que muda no teu cérebro. Então, eu fiquei bastante frustrada, porque eu quero que a pessoa faça, eu quero que ela consiga, porém eu não consigo fazer por ela o que só ela pode fazer. Então, assim, no começo foi um pouco frustrante. Caramba. Eu fico triste mesmo, assim, agora que eu tô conseguindo, né, a ficar, olha... Consegue separar um pouco. Separar, porque foi um pouco difícil. Assim, porque... Não, mas no nosso caso, no meu caso, por exemplo, essa questão de você ter uma dieta, de ter uma organização, de ter um equilíbrio alimentar, eu falei pra você agora, eu comecei a fazer o tal do jejum intermitente. Fiz segunda, beleza. Só que a hora que acaba, vai lá e come um caminhão de coisa. Come pão, come doce. Aí não adianta. Exatamente. O que acontece? Né? O jejum intermitente, eu particularmente, eu não gosto. Por quê? Toda restrição alimentar causa uma compulsão. Isso é do nosso organismo. Você fica um tempo sem se alimentar, o que acontece? O seu estoque ali de energia vai cair. Sim. Então, o que o corpo ele quer? Ele quer energia rápida. Então, o que ele vai buscar? Coisa com densidade calórica alta. Ele não vai querer um prato de fruta, prato de salada. Ele vai querer algo que dê energia rápida. E aí você tem vontade de comer pizza, hambúrguer, doce, brigadeiro. Então, é aquela coisa que... Por isso que eu não concordo. Todas as minhas pacientes, assim, a galera assusta com a quantidade de comida que eu passo. Mas não é quantidade, não é densidade. São alimentos naturais, que tem bastante fibra, então que dão volume na dieta, mas que não são calóricos. Sim. Que vão saciar essa anaconda que a gente tem, algumas pessoas têm na barriga. Fabinho. E o desafio é muito mental, né, cara? E as suas pacientes, elas chegam lá esperando ser uma Rafa, ou elas só querem assim, pô, não, quero ter um equilíbrio, quero ter um... Ou não, eu quero ser uma Rafa. Olha, eu tenho atendido vários públicos, né? Já atendi criança também, assim, não tenho... Eu jurei, entre aspas, para mim, que eu não ia trabalhar com atletas. Porque atletas dão mais trabalho, esse meio não é tão simples quanto parece, né? Mas veio a Gé, me pediu para ser nutri dela, eu fui, agora tô com a Bia. E assim, como é algo que mexe muito comigo, porque vem de um sonho, vem de todo um processo que eu passei, então eu sei que eu posso contribuir muito na vida da pessoa que está começando. Legal. Então, assim, o fisiculturismo, quem vem pro fisiculturismo, sim, se inspira em mim, porque a pessoa vai ter que caminhar todo o caminho que eu percorri. E pessoas mais normais, né? Vem para ter um corpo mais bonito, uma autoestima. Isso reflete, eu até brinco, eu sempre falo que o físico, ele como é que fala? Quando é uma consequência de uma boa alimentação, que daí você ganha um sono melhor, um intestino melhor, pele melhor, humor melhor, tudo. E depois vem a recompensa que é o físico. Então, eu atendo desde a mulher que quer emagrecer, da mulher magrinha que quer ganhar massa, tô com atleta, então não tenho... E a galera chega nessa visão, eu quero ter um corpo, mas você falou, o sono que melhora, o dia a energia, a motivação, o ânimo. Você tem toda tudo que muda a sua vida para depois chegar no físico. O físico é a cereja do bolo, na verdade, né? É a consequência de uma vida melhor, uma alimentação melhor. Boa. E assim, é impressionante como tudo melhora. Tudo. E assim, são coisas simples que você muda ali. Higiene de sono, uma boa hidratação, comer mais saudável. Que a galera da mídia, assim, a gente, é lógico que não todas, mas tem muitas blogueiras que fizeram um terrorismo dessa coisa de alimentação, de nutrição. Então, eu brinco que eu sou a Nutri Raiz, até prometi para minha coordenadora. Falei, não, Anaísa, eu vou ser Nutri Raiz, que é alimentos. Leite,
derivados do leite, fruta, arroz, feijão, frango, carne. É alimentação mesmo que não tem segredo, é fácil de seguir, que vai te nutrir, te dar uma vida melhor. E, cara, muda tudo. Muda, sim, mudou o sono, mudou o humor. Mudou o humor, muda a autoestima, muda a tua forma de pensar. E se você mudando a tua forma de pensar, você vai ter mais motivação e ânimo para você seguir uma dieta, para você ir treinar. Não tem como separar. Agora eu vou fazer partir para uma parte diferenciada aqui. Ixi, eu vou até pedir aqui, olha, me desculpa aí, mas tem uma perguntinha pra fazer pra ela aqui, hein? Nossa, TV pensa. Olha, a Rafa é o seguinte, ela é uma pessoa pública. Sim. Tem milhares de seguidores e seguidoras, né? Super conhecida em Piracicaba e região. Uhum. Participou de vários concursos. Sim. Né? É referência a nível Brasil na modalidade. Não, e a gente né? investiga nossos convidados. Cara, você é top. vou colocar top 10 Brasil, assim, que você é bem. Pô, cara, embaçado, velho. Eu conversei com um cara que é referência também, assim, no esporte, no fisiculturismo. Falou, velho. Mas eu quero saber o seguinte, agora papo sério. Você recebe muita cantada de mulheres no seu direct? Ou no WhatsApp? Olha, eu vou te falar que eu comentei com meu marido esses dias. A mulherada hoje em dia tá bem mais, assim, cantada, não diria. Eu percebo alguns olhares, elogios, mais. Tipo umas indiretas, assim. Se você morder a isca, a pessoa vai lá e... Hoje em dia não tanto, mas eu acredito pela minha postura, né? A postura... Por isso que eu perguntei de mulher exatamente. Não que uma mulher que poste tenha um perfil mais sensual, ela tenha que aceitar certas coisas, né? Achar muito normal. Sim. Mas eu acho que a galera tem um pouco de medo. Eu acho que eu tenho, assim, uma cara meio de brava. Não, tem não. Tá de boa, pô. Mas a mulherada canta assim ou não? Tipo... Quando eu vou em alguns lugares, eu percebo alguns olhares, assim, mas via... Muita mulher elogia, foto, mas assim, de chegar a cantar mesmo. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Legal. Hoje é mais tranquilo, mas já chegou a época que eu recebia vídeo, mostrava pro meu marido, a gente dava uma risada. É mesmo? Eu até brinquei. Anteontem. Pra escolher que aparecer aqui na câmera. Anteontem. Ele falou que você faz de propósito. Anteontem. Às vezes eu recebo, né? Lógico, algumas cantadas. E tem umas que são muito engraçadas. Eu falei até brincando com a Jane, nossa colaboradora. Eu falei, eu vou fazer um quadro cantadas no Insta. Que eu dou risada. Não que eu dê risada da cara da pessoa, mas é uma situação engraçada. Sim, claro. Situações engraçadas. Inclusive, tem um que me mandou... até comentei. Teve um que me mandou assim, meu sonho, não sei o que, adoraria fazer um treino seu com você e te levar a comer um açaí depois. E eu ri, porque assim, eu sou uma mulher que come bastante, assim, meu marido... Come bem mesmo? De verdade, assim? Come bem. E aí porque eu brinquei, tem que tirar eu falei... essa mística, né? Porque, eu vou fazer um meme desse e vou postar lá, depois vocês vão ver. Eu vou falar, meu amor, primeiro que eu sou casada, segundo porque eu não sou uma mulher de um açaí, eu sou mulher de rodízio. Muito legal. Eu não sou obrigada. E é isso mesmo, gente. O negócio Cara. O cartão do marido no mercado chora. Ó, e você falou em marido e tal. Manda um abraço aqui pro Ale, que tá me assistindo. Ale, tá lá. Obrigado, tamo junto. Tá só aqui, ó. Como que é? E assim, é uma pergunta muito aberta. Ele tá pensando na fatura do cartão, do mercado. Você como o Fabinho falou, você é uma pessoa pública. E como que o seu marido lida com essa questão de assédio? Porque você é uma pessoa pública, você tá sempre assim, exposta em campeonatos e tal. E tem essa questão, né? Pô, tá sempre de biquíni nos campeonatos. Como que ele... E é uma exposição até que natural, né? Ó o erro meu. Perdoe. Primeiro erro, tudo bem. Não, mas isso aqui foi, ó... Desculpa, perdão, viu? É pra fazer um... Não, confirma a pergunta aí. Como que o Ale... Não perde o fio na beada, não. Não, eu não perdi, não. É que... um erro. Como que ele lida com essa questão de assédio, né? Tanto você como ele, mas assim, ele por ser seu marido e lidar, porque você é uma pessoa pública, tá sempre em exposição, em campeonatos, tá de biquíni. Como que é lidar com isso? E não só ele, fala assim no casal, como no geral, né?
é muito engraçado, porque no comecinho, assim, quem tinha mais crença de exposição, de corpo, por criação, era eu. Então eu ficava, bom, eu pensava antes de postar uma foto de biquíni e tal. E a gente sempre falou sobre isso. Da parte dele, muito tranquilo. Até porque até convido vocês, né, a conhecerem isso. Não sei se vocês forem a algum show de fisiculturismo algum dia. É algo tão... No fisiculturismo, eu participei do Garota Fitness, e assim, lá dentro é um respeito tão grande, Sim. assim, que é engraçado. Que é homem de sunga a todo lugar, mulher de biquíni, e lá nós não somos, não é a bunda, não é a gostosa, nossa, o glúteo daquela atleta é... Exato. Então a gente começa a ter... É técnico o negócio, né? É muito técnico. Chega a ser até chato, porque a gente meio que começa a analisar as pessoas. Nossa, aquele ali evoluiu trapézio, dorsal. Então é um respeito muito grande nessa parte. Então eu acho que... E da postura também, que eu sempre tive. Então eu acho que isso passa uma confiança para o parceiro também. Então, quanto a isso, sempre muito tranquilo. A não ser legal. Que sempre tem um mané que às vezes... sem isso noção, é na vida, né? Então, isso faz parte. E aí, até eu, às vezes, uma vez na academia, eu quase perdi a paciência, porque você tá fazendo um exercício ali, e a pessoa tá assim, olhando, pelo amor de Deus, eu quase joguei uma anilha na cara dele. Sim, tipo, às vezes tem pessoa que fica meio... Que não vai ali pra treinar, ele vai pra ficar observando. Tipo a sombra. Uma outra... Aquele cara que filma de longe e manda no grupo de WhatsApp, não é? Pelo amor de Deus. Deve ter isso aí. Se eu ver isso, eu acho que... Não, eu falo porque a gente participa de grupos e tem não, muito disso. Ridículo, o pessoal isso é crime hoje em dia. Hoje é crime, não. Lógico que com certeza. É muito crime. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que a Rafa trouxe aqui pra gente, ó. Galera, vou mostrar aqui na geral, ó. Rafa, fala um pouquinho sobre esse campeonato. Depois a gente vai colocar aqui, inclusive, aí você manda pra gente. Inclusive, ó... O nome de vocês já está na lista VIP lá. Com certeza. Pô, o Fabinho não vai poder entrar. Você vai de sunga? O Fabinho parece uma coxinha, então não vai poder entrar. Você comprou esfirra minha. Fitpira é a Muscle Contest é produtor de eventos aqui no Brasil, né? Então eles representam aí a NPC, que é uma federação internacional de atletas profissionais. É eles que fazem o Mr. Olímpia também, que inclusive vai ter esse ano em Las Vegas. E esse show, cara, vai ser pro interior, assim, pra estar perto de nós, é uma honra pra gente, porque vai ter um show do Correia, que é os bodybuilders, mas, assim, é o primeiro show dele no Brasil, então vão ter 2 shows profissionais. Ele é brasileiro? E que vai concorrer a vaga pro Mr. Olímpia de Las Vegas. Então o negócio vai ser pesadíssimo, cara. É a oportunidade da gente ver um atleta de alta performance, assim, bodybuilder. É o Pro. É o Pro, né? E é a categoria mais... Você é Pro. Mais admirada, eu sou Pro. Ó, eu não vai conheço. Ser sensacional, na verdade, a gente não conhece muito, mas esse cara aqui, ó... Como é que ele chama esse cara aqui? Coelho. Ele, então? Então é ele, pô. Ele vai fazer um guest Ele treinou um amigo meu, o Iago. Ele é baiano ou não é baiano? Eu acho que ele é baiano. Ele é baiano. Eu acho que é. Porque o Iago falou assim, eu vou trazer ele para vocês entrevistarem. Mas eu não conheço o mundo fitness, assim, não é fitness, como é que fala? Bodybuilder. Bodybuilder. E aí ele falou assim, vou trazer esse cara para vocês entrevistarem. Que legal, ele vai estar lá. E olha, eu conheço pouco com ele, mas eu sei que a história de vida dele é bem... Foi o que ele falou. A maioria de atletas, assim, apesar do fisiculturismo ser um esporte muito caro, que é um esporte caro, uma joia, um biquíni é 1.000 e pouco. Tem a pintura, tem toda a preparação que o atleta tem que fazer, tem estadia, então, assim, inscrição, é um investimento. E é engraçado que muitos atletas vieram de um lugar muito humilde, né? Que tem a história do Ramon também, que era bem humilde. Tem uma outra também, a Andréa dele aqui, eu acho que ela é do Acre, assim. Então, são pessoas bem humildes, assim, e são as histórias mais lindas que tem, que inspiram a gente, e são os atletas que sempre vão embora, assim, porque você vê que a garra dessas pessoas é diferente. É um esforço, né? Exatamente.
Ô, Rafa, antes de eu fazer uma pergunta pra você aqui. Puta que pariu, de novo. Vai. Uma vez, escuta essa história aqui, ó. Ô, Caio, isso aqui é verdade, ó. Uma vez. Caio não tá nem lembrando. Ô, Caio. Não, isso é sério. Olha, vai confirmar isso aqui, ó. Vai. Tem um negócio de passar óleo no corpo, né? Um óleo quando você vai, vai treinar. Não é um óleo, é uma tinta, né? A gente uma passa tinta? a tinta. E tem um óleo também, não é? E o óleo antes de subir no palco. É que você passa lá no Get, é diferente. Quando o Ali foi fazer um teste numa academia aí. Ele levou a Claybon, sabe a margarina? Claybon, cara, não existe mais isso. É Core da Sadia? Claybon, você passou margarina no corpo. Claybon. Mas agora é sério. Ô, Rafa, não, agora é sério. Entrevistamos aqui. Deslizar nos aparelhos, né? Você vai ficar que nem. Mas isso é sério. Entrevistamos aqui uma patinadora, que foi a Fabiola. Ó, eu tava olhando. Número 1 do mundo, ela é o número 1 do mundo. Entrevistamos aqui também o Michael Lang, que é um lutador de jiu-jitsu. A referência mundial. Quem é mais de atleta aqui que eu me lembre? De atleta, cara. Foram os dois? Não, teve mais algumas pessoas assim, mas eu não vou lembrar agora. Não, teve o Amaral, mas qual que é o meu ponto pra você? Jogador de futebol. E eu falei isso pra Fabiola. Eu falei assim, o atleta do bodybuilding é uma profissão maravilhosa. Sim. Requer esforço, requer disciplina, requer mentalidade, tem todo um trabalho por trás. Sim. E por quê? Vou falar um palavrão aqui, posso falar? Ou não? Por que esse caralho de Brasil é apenas o país do futebol? Nossa, não tem... Fez tudo isso pra falar só isso? Não pode. Não, você não tem uma motivação para outros atletas, outras profissões, outros segmentos. É só futebol aqui, sim, gente. Uma coisa que eu fico muito feliz, e assim, essa semana eu tô até meio emotiva, assim, porque, cara... Vai ficar mais depois. Eu tô acompanhando, pelo amor de Deus... Tô acompanhando mais de perto toda a preparação do Fitpira. E eu sou apaixonada pelo esporte. Desde pequena, praticava esporte. Então, assim, eu vejo quanto o fisiculturismo tá crescendo. Fisiculturismo salva vidas, né? O esporte salva vidas. Tira a molecada da depressão, das drogas. E eu vejo quanto o fisiculturismo está crescendo. Inclusive, tá indo para quase, segundo, se eu não me engano, já tá. Depois do futebol vem o fisiculturismo. Que legal. Geração de agora... é novo. Essa geração de agora já cresce com esse desejo, né? Você vê a meninada na academia novinha já treinando. Eu tive que esperar eu fazer 18 anos para eu trabalhar e a primeira coisa que eu fiz com o meu salário foi me inscrever na academia. Então hoje a gente já vê que isso é mais próximo. Então eu vejo aí uma próxima geração bodybuilder. Tirar um pouco o foco do futebol, porque... E é bacana porque... Eu falo do futebol, né? O fisiculturismo, você tem que viver ele todos os dias. Não tem como você ser fisiculturista de dia de semana, de final de semana. Verdade. Entende? Se você não viver isso, ou você vai ser um atleta meia boca, ou você vai se frustrar, porque você não vai chegar no resultado que a gente vê no palco, né? Que a gente consegue perceber no palco nitidamente quem fez tudo certinho e quem não fez, que a gente fala que primeiro e segundo lugar, ali o que difere um outro é quem errou menos, porque é muito pouco. É mesmo, né? A então, diferença só assim, os juízes conseguem ver, porque para quem tá assistindo fala, mas... são detalhes. Então é um esporte, cara, que é muito mental. É muito mental, porque... dieta e treino e cardio, você acaba se adaptando, né? É igual a gente tem contato com a nossa amiga, a Gil. Um beijo, Gil, maravilhosa, Tati. São jogadoras de basquete. Inclusive, vocês podem trazer elas aqui um dia, assim, muito top, da seleção. E assim, eu vejo o nível de treinamento, sabe? Então, não tem como você fazer mais ou menos. O futebol, né? Eu trabalhei no 15 também, eu vi alguns bastidores, mas eu acredito que seja mais tranquilo, né? Mas o fisiculturismo, ou você vive, ou você... Rafa, mas você falou uma coisa agora que é até uma pergunta que eu tinha, eu até quero falar sobre isso. E se eu estiver falando bastante, vocês me cortam, porque eu me empolgo. Já não, calma. Não tá não. Mas não, é porque eu quero falar assim, ó, porque ela tocou no assunto que eu ia perguntar. Que eu ia falar assim, você acha que ultimamente tá tendo muitos adeptos ao fisiculturismo?
E é o que você acabou de falar. Sim. A galera, não sei, virou uma febre. Sim. Fisiculturismo. Inclusive... Todo mundo que você vê quer entrar pro fisiculturismo, quer ser fisiculturista. Eu tô empenhado, faz 3 meses já. Não, você é fora da curva. Tô falando das pessoas que Bora se fazer dedicam. um projeto. Um projeto... Rafa, você é Respeita nutricionista. o pai. Respeita o pai fitness. Não mágica. Aí eu venho aqui na geladeira, tiro tudo cerveja, coloco Se você conseguir mudar isso só aqui... de final de semana. Oh, meu Deus, olha, Rafa. Não Ele faça até isso com pegou a a sua caneca, carreira. de medo que eu saia correndo com a caneca dele. Olha, eu vou ser o seu maior desafio da carreira. O Fabinho vai ser assim, seu case de sucesso. achado pra você. Não, Você não fala sou. meu, Eu não sou. Vou te olha, falar, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque eu sou uma pessoa que eu amo comer. mas Minha ainda assim, família o Fabinho italiana. não consegue andar direito assim na rua. Ele é diferente. Vamos brincar com ele então? É da hora, Cara de né? graça. Mas quanto tempo já foi de entrevista? Já foi, bastante já. Ô, Rafa, o negócio é o seguinte, ó. Velho. Já foi, já? Rafa, nós vamos fazer uma brincadeira com você que chama a escolha do pai. Tá. Depois a gente volta nesse Faz o assunto primeiro aí. então, você aí. Tá super bacana, tá muito legal o conteúdo. Mas nós vamos... Não, eu peguei eu. Então vai, faz o primeiro então. Então vai. Vamos Escolha ver, do pai, hein? Ou um ou outro. Um ou outro, ou pode ser os dois, ou pode ser nenhum. Você que manda. Bora lá. Carboidrato ou proteína? No geral. Preferido. Você quer a resposta da Nutri, da atleta Nossa. ou da Rafa Zenha? Aquele 50% mais um. 50% mais um. Cara, aqui- carboidrato. Carboidrato é energia, é vida. Tá bom. Boa. Boa. Beleza, boa. Essa aqui... Aí você me lascou, né? Ela vai querer essa aqui, ó. Quer apostar? Eu também acho. Academia ou churrasco? Pode comer um churrasco depois ir pra academia? Tá vendo? Muito bom, cara. Porque a galera vê... Não, pô, é só academia, mulher, é só... Não, churrasco 24... é proteína. É proteína pode, gente. É um arrozinho, um vinagrete, uma Então, mas que farinha. tanto? É muito pouco ou você consegue comer bem? Você Depende. come bem assim? Como bem. Come bem? Tipo 1,5 kg igual alho de picanha, assim? Gente, olha. A gente pode marcar um Porra. rodízio um dia e a Pode gente ser. faz aí uma... Quando tá no off, dá pra arrebentar. Olha, É no off que fala? Tá no off, eu né? fiz na minha última preparação refeição livre todo sábado. O Fabinho faz off faz 38 anos? Tá no 37. off. Por isso tá desse jeito. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pro próximo. Pizza ou hambúrguer? É hambúrguer que fala? Não pode falar hambúrguer, né? Porque é tipo... Fazer um curso de dicção. É hambúrguer. Pizza. 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 Agora, esse que eu vou te perguntar, esse aqui eu não sei. Tem mais dois aqui Cara, que eu botei aqui, ó. Boa, boa. Esse que eu vou te perguntar, cara, esse aqui é, ó... Esse é Meu, perigoso, hein? Cuidado. Ângela Borges ou Franciele Matos? Oh, Ó! Eu sou do fisiculturismo. Não exagera não, cara. cara, Tá, desculpa. não, eu sou sincera, não tenho... minha musa, assim, do esporte, inspiração, sempre foi a Ângela. Conheço a Ângela. Ângela Borges. Beijo, Ângela, maravilhosa. Gente finíssima. Mas, cara, até gaguejei agora. De físico, assim, que eu me inspiro é a Fran. A Franciele Matos, assim, eu acho o físico dela muito completo. E ela tem a gota, né, que a gente tem essa coisa, não sei se vocês já ouviram falar, na Fabinho tem uma categoria... cachoeira. Na categoria wellness, tem a inserção ali do glúteo e do posterior. Então, o formato anatômico, acho que é a forma mais certa de falar, do glúteo, Uhum. quando ele termina, ele tem como se fosse uma gota mesmo, né? Ele tem, é assim. Entendi. Então, isso é muito exigido na categoria wellness, que o formato... Entendi. Seja, a gente fala em gota 3D, gota 4D, porque é o glúteo, na hora ali do palco, ele meio que parece que sai para fora, ele marca que é o lugar mais difícil de perder gordura, que é na região embaixo do glúteo. E a Fran, assim, eu admiro demais a linha de físico dela, é a cintura, ela tem a gota perfeita, quadríceps, o V dela é muito bonito. Caramba. Eu Pô, sempre é que complexo o negócio, hein? E eu sempre, Juro, fiquei cansado. e eu sempre fiz uma crítica pra você que você parece uma espira. E ó, Tá vendo? Olha, é o contrário. Eu tenho V. Tá vendo?
Ô, Rafa, esse aqui é... Nossa, isso aí é complicado, hein, Esse mano? é mais pesado ainda. Você faz aqui o próximo, ó? Meu Deus. É que ele escreve em braille, deixa eu entender. Então faz esse aqui, então faça o último. Esse aqui você entendeu. Escreve em braille, é bom. Aqui o último. Você consegue ver esse que eu falar do último ou não? Arnoldo, a loja contato. Não, mano. É Arnold ou Muscle Content. Ô, louco, cara. Porra, mas não dá pra entender sua letra, mano. Arnold ou Muscle Contest? Como assim? É Não é o campeonato aqui, ó. Arnold, é que é o Arnold, o campeonato lá. O campeonato. O Arnold, né? Tem o Arnold campeonato e tem o Arnold fisiculturista. Esse aí. Arnold Classic. Não é isso? Tem o evento dele. Isso. E tem o Muscle Contest. Tem o Muscle Contest. O Muscle Contest, na verdade, ele é um evento, eles são os produtores, né? Do Arnold. Então, são meio que... Sabendo, né? Tá, Mas é que muda os nomes. Mas eu acho que eles produzem o Arnold também, o Olímpia. Galera, esse aqui é os dois, viu? Esse aqui Mas o Arnold, só pra vocês saberem, o Arnold Schwarzenegger é meu... O Arnold Schwarzenegger e o Ronnie Coleman. O Arnold Schwarzenegger. O Arnold, né? E o Coleman, ele teve um problema muito sério lá, né, de saúde. Teve. E tem uma pergunta que eu ia te fazer. Você viu que teve um cara, eu acho que foi um repórter brasileiro que criticou o corpo do Arnold. E aí colocaram a foto do cara que criticou, o repórter. Você viu isso aí, né? Aí eu comecei o cara todo torto. Isso é... Aí eu comecei a zoar eu aqui no programa. Todo mundo veio dar risada de você. Eu já falei isso com a Lê, assim, as pessoas são poucas, lógico. Mas às vezes eu leio comentários, assim, já li comentários no perfil da Graciane, assim, de pessoas mais conhecidas. Ou pessoa que manda aquela mensagem maldosa criticando. Sim. Você vai olhar o perfil da pessoa, pelo amor de Deus, meu amor. Como é que você tem coragem? Não, isso é sério, isso é verdade, isso é muito verdade. Sim. Não, eu sei. Aí você olha a gente brinca, mas é verdade. Você vai falar o quê? É verdade. É igual quando Rafa. você tromba com alguém insuportável, mal educado. Você olha pra pessoa e pra vida dela, você já responde. Isso é muito verdade. Então, tem... Não, e tem total razão. Faz o último aqui, ó. Ou não? Nossa, agora essa... Rafa, se você não quiser falar, você não precisa falar, tá? É uma coisa que, assim, nós também não nos posicionamos dessa forma, porque a gente tem um programa aqui... Não é que você vai voltar. Lula ou Bolsonaro? Cara, eu respeito... Se não quiser falar, não precisa também. Eu respeito todas as opiniões e, assim, eu falo em quem eu voto e também acho que cada um vota em quem quiser. Eu voto no Bolsonaro pelo simples fato de eu não votar num cara que foi condenado em 7 instâncias. É isso? 7. Por aí, né? Vamos mais. Ponto. Sim. Agora, ponto. Não tem o que... Pronto. Foi um dos meus valores que eu aprendi lá atrás. Independente se certo. Bolsonaro é ignorante, é isso, é aquilo. Mas eu acho que até agora ele não foi condenado a nada. Ô, Rafa, o negócio é o seguinte. Eu soube que não tem lojas de celulares ou de celular em Piracicaba tão boa quanto em Rio Claro. Boa, certo, olha? Gostei. Isso é verdade. Não. Então, assim... Igual o nosso parceiro não existe. Nós temos um parceiro aqui em Rio Claro, chama Cellphone Imports. É uma loja especializada em Apple. Tem tudo lá. Tem linha exclusiva da Apple. Linha exclusiva da Apple. Olha, eu acredito, porque eu tô precisando trocar meu iPhone. Justamente, esse era o convite. Você vai falar com o Carlos da Cellphone. Exatamente. Que é o nosso parceiro. Não só ela, como a Lê vai trocar também. Claro. Né? Ou vai comprar um novo para ele ter de backup, pela caso dele falhe. Se bem que iPhone não falha, né? Então, iPhone, melhor trocar, velho, é diretão. E lá... O seu 1 até hoje funciona bem. Meu é 8. Não, o seu 1. Meu é 8. Eu tô a 7 versões atrasadas. Mas me falta dinheiro porque... Mas tudo bem, um dia eu vou trocar. Ó, gente, Deus me ajude. que não falta. Boa! Tá ali, não, gente, cervejinha? Cervejinha? Toda hora. Vamos fazer a conta por mês, quanto que tá indo de Toda hora, cervejinha. Eu não troco de iPhone, mas eu mantenho cervejinha. Cervejinha de Esse tal não quer tomar. Cada escolha, né? iPhone 1. Olha que a gente tem que fazer um dia, se eu voltar aqui, a gente vai fazer o teste da cerveja. Vamos, nós já fizemos o teste. Fizemos já. Já, e aí, o que deu?
É que nós combinamos antes, né? Não pode. Ah, não pode? Porra, não pode, mano. Tem que cortar isso aí. Mas acho que a gente consegue fazer. A gente consegue detectar. Mas eu acho que a gente vai conseguir. O Alho, ele acorda, ele toma uma caneca de Heineken direto. Mentira. Nem escova o dente. Nunca, jamais. Pai do céu, mentira. Não? Não, mentira. Não, antes ele bebe... Eu tomo whey. Eu já quero ir pra maquininha já. Já vai. Aliás, só pra falar aqui, ó. Seu Fone Imports. Seu Fone Imports. Pra quem não Toda conhece, linha pessoal, Apple. fica lá na loja do Enxuto. Na 14. Na 14 com a Rio Claro. Ah. Né? Tem toda a linha Apple. E tem uma coisa que é bacana que eu não conhecia. Eles têm celulares não lacrados, que são seminovos. Mas assim, a qualidade é igual ao novo. Né? Eles só pegam aparelhos novos, assim, né? E o custo é mais baixo, com certeza. Pra quem quer, de repente, um E iPhone agora- Pro Max do novo, né? Também. Você pode tem o comprar 14, cara, tem o toda a seminovo. linha da Apple. E Não, agora mas tá você com pode equipe comprar o nova, né? seminovo. Você não precisa comprar o zerão, Sim, que custa mais sim. caro. Quem que eu falo lá? O Carlos. O Carlos ou a Mariana? Carlos. Eu sou Carlão e Mari. Boa. Vamos fazer um Ó, negocinho o Steve no legal. Respeito do Pai, ele já vai saber já também. Ó, o Steve no Respeito do Pai, e eu quero um celular E outra top. coisa, lá o E preço tá é com uma mais em equipe conta. nova lá, uma equipe nova, as meninas super gente boa. Você só compra mais barato se você comprar uma passagem e for pra Miami. Lá direto na Apple. Do contrário, tem que ser na seu Fone Imports. E não tá Foi errado? achando lá. Não tá achando lá? Agora, deixa eu, antes da gente entrar pra máquina da verdade, Tá. eu vou fazer uma pergunta agora meio polêmica. Certeza? Já vou logo. Eu não gosto de... Pede ok pra ler lá, pô. É tão Não, ansioso, gente. vou Vocês fazer estão logo. aguentando. Rafa, uma pergunta bem direta, tá? E bem aberta. Mulher fisiculturista. Toma. Toma ou não toma bomba? Ah, pronto! Toma ou não toma bomba? Ó, conheço, sigo meninas atletas naturais, tá? Isso depende muito da genética, de quem é, de que categoria é, de quantos anos tem, quanto tempo de treino. Tem pessoas... Eu usei a primeira dosagem pequena depois de 13 anos de treino, por aí. Tem pessoas hoje que faz 1 ano de academia e quer fazer uso. Cada um faz o que quer, mas assim, Claro. não é, com certeza, não é o mais aconselhável, principalmente para meninas novas, Mais uma pergunta. Com acompanhamento médico? com acompanhamento Legal, isso é médico. importante. Pelo amor mas- Tem de a impressão que é negócio Sim. escuso, ilícito. Não é bem assim, né? Não, beleza, Mas assim, existe o que não tem Sim. também. Pô, não vamos, né? Não, claro. Inclusive, Pô, o Fabi já tomou na cabeça, a cabeça dele é grávida. Toma, normal. Mas então, assim, tem tudo pessoas que depende, tomam assim, acompanhamento. né? Ó, É não vamos, lógico né? que para a gente tem até uma foto, para a gente chegar num nível de densidade ali no palco, perda de gordura, tem um certo nível do físico que a gente precisa tomar para segurar ali Sim. e o corpo não usar toda a massa de energia, porque a gente faz uma restrição calórica muito sim. grande na finalização. Mas assim, infelizmente, no meio, assim, em qualquer lugar, pessoas Sim. que não são atletas têm muito preconceito com o fisiculturismo em si. Aham. Mas o atleta, ele tem médico. O Por que isso que eu faz perguntei. muita cagada é o carinha da academia que vai lá e, ai, meu professor passou aqui um protocolozinho. E aí, meu, tá acontecendo demais, assim, e tá muito mais comum do que a gente acha. Inclusive, várias pacientes minhas tiveram problemas, né? Um problema no couro cabeludo, problema na pele, problema no exame, porque dá alteração, principalmente de colesterol, dependendo do que você usar. Então, o meu legado nesse meio é o quanto mais eu conseguir Sim. alertar essas pessoas que não é o anabolizante que faz o físico, não é, ele é a cereja do bolo. Sim. Se você não Aham. fizer dieta, se você não treinar, se você não tiver um sono adequado, não vai acontecer, não adianta. Ô, Rafa, agora assim, ó. Você que é uma atleta, né? Top 10 Brasil pra baixo, né? Tô falando assim. E referência também, né? Mundo. Você acha que é possível um atleta sem anabolizante natural conseguir competir em nível de campeonato assim, de fisiculturismo? Olha, Você acha que é possível, assim, de repente o cara até ganhar? A Eu mulher acredito que ganhar? sim. Eu acredito Sem que sim. nada. Porque assim, quando começa no estreantes, tem o estreantes, tem o novice, são as meninas que
competem pela primeira vez. Inclusive a Bia, a atleta que eu tô, a gente até conversei com ela, quer tentar, né? Subnatural. Tem o Cami, que é um cara muito conceituado no meio também. Sim. Ele teve uma atleta, não lembro o nome, que ela subiu natural. Depende muito de com quem a atleta vai subir, qual campeonato, qual a categoria. A categoria biquíni eu acredito que seja muito mais fácil. Sim. E depende muito da genética, mas eu acredito que É possível. É possível. É possível. Não digo no nível de um campeonato pro, tá, né? Que o nível de condicionamento e exigência é muito grande. O condicionamento também, ali é muito... É foda. É bizarro, tô ligado. Então, Vamos pra máquina. mas é possível sim. Tô ligado. Bora pra máquina, Rafa? Máquina da verdade é o desafio? Eu gostei da Rafa, que ela responde mesmo na lata e ela não tá... Vamos ver se ela vai. Isso, eu gosto disso aí, cara. Muito bom. Rafa, o negócio é o seguinte, nós vamos pra máquina da Get Play, nosso parceiro Barnabé. Boa. Mais conhecido como Júnior. Barnabé, tamo junto. Tô tentando imitar aqui o Emílio Zurita, que eu gosto dele, mas é difícil. Barnabé. Não é assim que ele fala? Emílio Zurita. Vamos ver. Ô, Rafa, o negócio é o seguinte, ó. Máquina da verdade é o desafio. Tá. Você vai pegar um ursinho, ele pode conter uma pergunta ou um desafio. Tá. Se você quiser participar, você não pode fugir. Você pode pular a primeira, mas não pode pular a segunda. Tá. Vai ou não? Eu quero um ursinho, então eu respondo. Então vai, vamos lá. Que responder. Você pode puxar o sofazinho aí, ó. Pode mexer na maquininha lá. Escolhe um ursinho, pega Mas ele. eu não sei mexer nessa máquina. Sabe sim. Pega o botãozinho da esquerda lá, ó. Antes. Tem que fazer um curso. Pega o botãozinho da esquerda aí, ó. Esse? Isso. Direciona pra um bichinho que você queira. Mas pega aquele que nós colocamos uma perguntinha legal aí, hein? Não vai, cara de mal ali. não vai pegar aquele que é basicão, não, hein? Que fica chato. Eu quero aquele verde, o cara de... Você quer o Rookie. Tá com cara de 0 carbo aquele. Cuidado, nós colocamos comer dois hamburguinhos, viu? Ele tá comendo já. Aí E você agora, aperta o botãozinho, aperta. Vamos ver se ele vai. Ver se ele vai pegar. Será que pegou, Caião? Pegou. Ei. Não lê, ele vai trazer ali. O que será que é isso aí? Não lembro. Bichinho. Eu sempre sei todas as perguntas, mas esse eu não lembro, viu? Onde ele cai? Vai cair aí, você vai pegar, retira o seu prêmio. Ai, gente, que fofo. Você só não pode ler o que tá lá, hein? Traz pra mim aqui. O nome dele vai ser 0 carbo. Não sei. Vamos ver. Aí. Ela já pegou, já? Eu fiz um curso antes, eu passei ali no barzinho da esquina, comi uma salsicha com melhor uma que eu, cervejinha. Pô, mas não é isso que eu queria não, hein? Não, esse aqui sim. Ô, Rafa, o negócio é o seguinte, ó. Deixa eu ver. Ok. Ah, legal. Mas O negócio é o seguinte, Hã? Vai, pode ir. Saiu um desafio aqui pra você. Era pergunta, você tá falando que é desafio. Não, ali tem tudo. Tem desafio, pergunta. Nossa, ela é lisa, hein? Não, você pode pular se você quiser, não tem problema. Vamos lá. Nossa, meu. Vamos lá. Acabou o seu? Refresco. Aí você pode pular se você quiser. Comer um hamburguinho que tá lá, ó. Agora. É mesmo? É lógico. Caião, traz pra nós então aí, ó. Posso comer junto? Não, você não. Eu posso. Ué, nossa, todo mundo? Não, deixa ela comer primeiro. Não, mas eu vou comer junto. Gente, Nossa, que lindo. Pode escolher. Se Eu quiser não tirar a posso comer salsicha, pode tirar. Eu não posso Vou comer tirar a junto? salsicha. A gente pode comer junto, da Merak, Pode pô. comer. Gente, Pode comer. Boa. Já faz a delícia. propaganda da Merak já. Galera, seguinte, ó. Nossa atleta fisiculturista aqui, ó, a Rafa, vai comer um hambúrguer da padaria Merak. Pra vocês verem como é bom a padaria Merak. Ô, Rafa, na verdade é o seguinte, eu vou ser sincero contigo. A Merak é o nosso parceiro desde o primeiro dia, né? E eu não podia deixar de uma pessoa que é fitness, toda organizada, saudável. comer o lanchinho da Merak. Mas o real que saiu aqui é outra pergunta Pãozinho. aqui. Não saiu isso aí. Vou te mostrar o que saiu. Ó, o que saiu aqui, Ela ó. vai responder a pergunta comendo no lanche. Boa. Gostei. Tá. Muito bom. Fala a pergunta aí e já responde já, direto. E esse ursinho aqui é seu, ó. Depois eu olhei e pego um pra ele também, lá, ó. Se eu sou a favor da liberação da maconha. É. Sim. Tá. Sim, por quê?
através disso, existem alguns tratamentos, né? Que pelo canabiol, que fala? Canabidiol. E assim... Eu faço. Eu tomo. E assim, com a liberação, como é que o fornecimento, né? A forma ali de você vender vai ser legal. Então, eu acredito que vai acabar com o tráfico, né? Que vai meio que... Se formar uma coisa legal, é legal, e ponto. E assim, não é porque não é legal que impede alguém de usar. Exatamente. Então, assim, eu acho que vai ser uma forma... O uso vai continuar, né? Exatamente. Então, já que tá usando, vamos usar da forma legal. É porque, sabidamente, hoje a maconha tem muitas finalidades medicinais para além daquilo que, né, você tinha com relação à maconha, de pegar uma brisa e tal. É muito mais do que isso a maconha, né? Não é só isso, é muito mais do que isso. Não que seja usuário, e também não tenho... porque se você fumasse camomila... Eu não tenho... Era errado. Propriedade para falar, mas... E agora, quando você pega as propriedades da planta e você vê assim, não, pô, peraí, isso aqui te alucina. E isso aqui te faz bem. É aquela saúde, coisa, né? O que difere benefício. o medicamento e do veneno é a dose, né? Então, se você tem um acompanhamento ali, você está tendo um acompanhamento de um profissional que estudou para isso. Ponto. E aí você pega assim, muitas pessoas radicais falam assim, não, eu não aceito que isso é droga. E a pessoa toma um monte de remédio de tarja preta. Cara, você está usando muito mais droga do que uma planta. Então, assim, as concepções e as visões são muito deturpadas. Se eu você vou falar entender... a palavra, né? Hipocrisia. Hipocrisia, exatamente. Né? Que isso não mesmo. tem... É hipocrisia. Porque se você pegar o pé da letra mesmo e ver o resultado das coisas e ver como que funciona, você fala, porra. E não vai ser a legalização que vai... Eu não acredito que aumente o consumo. Porque as pessoas usam quando querem. Pelo contrário, eu acho que se legalizar vai gerar mais emprego, vai gerar mais oportunidade, né, ali de conhecimento, porque vai ser uma coisa que vai ser mais estudada. Boa. Tem uma pergunta, como não sei se eu faço, se eu faço essa, eu não faço. Ela comeu um hambúrguer e respondeu da maconha. Se eu vou direto lá, pro final ou não. Gente, como é que chama? Padaria? Meraki. Padaria Meraki. O padeiro. É bom ou não é, Rafa? Padeiro não. Bom. Andréia, Júlia e Reginaldo, a padaria é tão bom que a Rafa tava de dieta, ela... Gente, tô deu uma pausinha já só pra comer o lanche de vocês, hein? Onde que eu tô. Tô aqui com o meu ó, gente, tá vendo o que acontece com zero carbo? Ó a cara dessa pessoa. Nós temos que, por respeito ao zero pai... carbo não é feliz, mas gente. Mas eu faço isso aqui ou não? Isso aqui é um zero carbo, ó. Isso é um zero carbo. É mesmo? Faço isso aqui ou não? Faz, não, eu faço. Porque eu já fiz uma já, polêmica, vai que ele ficar bravo comigo, aí você faz essa aí. Não fica, eu acho que assim, porque assim, ó, Rafa, é o seguinte, até o Fabinho falou, pô, faça a pergunta ou não. Você vive no meio de exposição, você é uma pessoa pública, então assim, você já deve ter tido vários convites para participar de vários tipos de eventos, ou enfim, ensaios. Além disso, tem a questão do corpo, da estética, sim, claro. Tudo isso pesa, né? Então... Você faria um ensaio sensual, talvez um ensaio com nudez? Gente, só preciso ver se tem alguma coisa no meu dente. Deixa eu ver. Antes de responder. Tá de boa. Ixi, tem nada não. Tem nada. Você imaginou uma musa fitness com alface? Não, respondendo uma pergunta dessa? Não tem. Senão eu falaria, Rafa, tem um alface. Eu faria não tem. Ensaio sensual com alface no dente. Pode ficar tranquilo. Aqui a gente já fala, Rafa, tem um alface. Tá tudo certo. Ensaio sensual eu acho muito, muito bonito. Acho muito legal. Top. Mas e o nudez? Depende. Depende muito, Depende. Né? Do tipo de ensaio, de cachê também. Depende do tipo de ensaio. Tá. Que eu acho que... Não sei, tem coisas que, igual você falou do valor, tem coisas que dinheiro nenhum vai fazer com que uma crença de repente esteja na minha mente e para outra pessoa seja normal. Claro. Faça eu dormir com aquilo tranquila, entendeu? Então, acho que é mais isso. Mas aí, tipo assim, eu não sei, né? Dependendo do profissionalismo do ensaio. Sim. Qual é o propósito desse ensaio? A Ângela tem um ensaio maravilhoso. Diria que é um nude que fala, não sei. Eu acho que é nude, não sei. No artístico, não sei.
Então, ele sempre mostra, né? Ele não mostra completamente. Tem formas de fazer que fica não é uma muito Playboy. bonito. E assim, eu trabalho com o corpo também, né? Sim. E querendo ou não, da mesma forma que eu vi uma foto dessa da Ângela, eu achei linda, a gente acaba inspirando outras pessoas também, outras mulheres. Lógico. Eu percebo no meu perfil, é muito engraçado. Quando eu posto algo mais poderosa, o que mais tem interação é de outras mulheres. Sim, acredito. Claro. Porque, sem dúvida. Pelo menos no meu caso, porque eu sinto que meio que eu inspiro. Da mesma forma que eu vejo uma atleta, eu falo, gente, que maravilhosa. E isso é gostoso, né? Essa coisa de admiração. Sim, sim. É uma forma de motivação. Claro. Bom, eu senti que você queria fazer outra pergunta, mas eu vou responder. Não sei. Vai, vamos ver. Que vocês falaram de questão do meio, Não, a outra é outra. Não, outra é. Não, mas pode falar, deixa. Pode falar, mas a outra é completamente oposta. Mas pode falar. Não, do meio, porque assim, quando a gente entra, que eu já participei, fui musa do Kings, fui pra TV, então a gente tem. Eu vi todos os lados, né? Tanto é que quando eu ganhei o Garota Fitness, a primeira coisa que o Michel me perguntou. Isso. 2014. 2014 ele perguntou se eu tinha algum nudes que pudesse, porque a primeira coisa que a imprensa faz é ir lá e ver se tem algum BO teu pra jogar na rede. Normal. Então, e perguntou também. Não lembro se ele perguntou. Não, ele perguntou se eu tinha. Rafa, você tem alguma foto que apareça alguma coisa? Né? Ele perguntou por prevenção. Isso, por prevenção. Tá. E aí, depois que eu ganhei, vinham convites para acompanhante. Teve uma doida, gente do céu. Tudo bem que você estava fazendo seu trabalho, querida, mas a mulher me chamava a cada 2 dias. Não, porque tem um cliente meu que tá apaixonado em você. Eu falei, meu amor, eu não faço. Que é a ficha rosa. Tem muitas modelos que fazem. Sim. E assim, gente, é o trabalho delas. Exatamente, nada contra, é um trabalho. Tanto é que vinha no meu. Na época eu mexia mais com o Facebook. E as meninas, as produtoras, né? Não sei, de agência, perguntavam: você faz ficha rosa, FR, né? E eu falava, não. Então, assim, é uma coisa que eu lidei muito tranquilamente. Porque eu não tenho preconceito. Sim. E porque eu não tenho problema também em falar que eu não faço, ponto. Sim. Sim, então, mas isso aí é natural também de uma profissão que você está no meio artístico, sempre isso aí faz parte desse meio, faz parte assim, o convite, é normal. Sim. Esse convite sempre vai ter, então isso aí não é uma novidade, assim. Vem com o pai então? As pessoas quererem convidar e... Sim. Rafa, agora vem com o pai. Mas não, vem com o pai porque nosso tempo tá acabando lá. Agora vem com o pai. Rápido. Passou rápido. Sinal que tá bom. Bora ver com o pai então? Que eu acho que é bem legal. O negócio é o seguinte, Rafa. Você vem ou não vem com o pai? Bora lá. Vamos primeiro ainda, vamos ver se ela vem ou não vem com essa pessoa aí. Se vai ou não vai primeiro. Ai, meu Deus, vou até abraçar meu Zé do carro aqui. Olha lá. Referência, né, pra gente. Ele é, né? Referência. Paulo Musi, né? Paulo Musi. Paulo Musi é referência tanto de profissional quanto de homem de família, né? É muito bonito a forma como ele fala sobre a família, sobre uma das filhas, eu acho que não é filha biológica, a forma que ele fala da esposa. Meu, assim, é um cara que o fisiculturismo e essa geração deve muito a pessoas como ele. Sim. Porque todos os dias, praticamente, não sei se continua, ele faz lives para tirar dúvida de pessoas. Então, isso ajuda com que muitas pessoas não façam merda. Porque tá tendo informação ali de um profissional. Porque a molecada acha que tomar um veneno e começar a treinar. Então, ele é um cara muito E ele é médico consciente. E usa a própria medicina para fisiculturismo. Sim. Ele dá aulas andando de bicicleta. Então vai então. Próximo aí, vamos ver se vai ou não. Vai ou não vai pro próximo?
Vou, gente. Por que não? Maravilhosa. Graciane, né? Barbosa. Gente, já vi essa mulher de perto. Ela é linda. É braba mesmo, assim, ela é... Podem falar da bunda, pode falar o que for, pode falar que eu acho Você ela parece linda. com ela um pouco. Parece. Quando Já eu fui- falaram com você? Não, Nunca falaram? não. Na Bahia uma vez, que eu fui, Você parece com a ela. mulher me agarrou e falou Graciane. Eu falei, gente, eu fiquei vendo? toda me achando. Eu falei, meu Deus, Graciane, meu amor, vem cá que eu vou te dar um abraço. Parece. Assim, quem gosta de musculação, quem gosta de corpo, Porque ela é... ela tem e ela vive isso, né? Ela vive, né? Ela vive. Então vai, então. Bora Quero ver o pra próximo cima. aí, Andressa. Põe o próximo, vamos ver se você vai ou não vai. Vou, meu amor, Pô, essa Alessandra, mulher é cara. fantástica, hein? Que história de vida, hein? Sim. A Alessandra é maravilhosa, gente. É um ser humano, assim, é uma... Ai, gente, eu comecei a chorar já, eu sou muito emotiva. Não é não. E assim, conheci a Lê, eu era fã, assim, dela, admiradora. Já era admiradora dela e foi quando eu fazia o meu cabelo loiro com a Mari. E a Mari indicou ela, só que ela, aquela pessoa que eu tinha, eu falei, nossa, será? Ela não vai querer fazer meu cabelo. Isso faz uns 7 anos atrás. É mesmo? E aí ela começou a fazer meu cabelo, eu era platinada, agora que eu tô morena. E assim, a gente convivendo ali, a gente foi trocando muitas experiências, muitas histórias de vida, assim. Tem as meninas dela, a Tainá, que trabalha com ela também, é uma menina maravilhosa, guerreira, assim. E cara, infelizmente, a gente vive num mundo que é muita hipocrisia, é muita... Preconceito, né? A Lê, às vezes as pessoas a julgam pela forma como ela se veste, que ela fala, e assim, mas se todo mundo fosse um pouco a Lê, a gente não viveria na hipocrisia Sim. e no mundo de falsidade que tem. Porque ela fala o que ela pensa, ela é o que ela tem vontade de ser, e tá tudo certo. E outra, ajuda outras mulheres ainda. É uma puta de uma mãe. Eu sei o que ela passa, o que... Inclusive, essa semana aconteceu uma situação. Pô, eu vi. Eu Ela sei o falou que pra ela mim. passa, cara. E assim, olha, se toda criança tivesse 60, não, vamos, 50% da mãe que ela é para os filhos dela, a gente não teria metade dos marginais que tem. Porque só tenho coisa boa pra falar. Fora que é gostosíssima, maravilhosa, e é isso. Escolheu só coisa boa pra ela, né? Legal. Então Ô, Rafa. vai com a mãe, vai com a mãe. Admiro, O vô. negócio é o seguinte, ó. Falei com ele agora aqui, lá nos bastidores lá. Você não viu, mas eu falei com ele. Oh my God. Começou. Pelo que eu soube... Começou. Não, é sério. Ô, Falou que eu repito tudo no começo. não, é sério, cara. Ó, Vai. ó, vou falar pra você quem que é, ó. Tá. Legal, tô errado ou legal, não? legal. Essa Legal. pessoa que vem aqui agora, Essa é legal. me parece que ela tem muita história pra contar. Ai, meu Deus. Passou uns perrengues aí, É. desafio Não, pra legal, caramba, sofreu, né? Teve momentos que ela desacreditou dela mesma. Tô errado ou não? Não, tá certo. Mas ela conseguiu, chegou onde ela chegou. Será que ela vai com essa pessoa ou não? Dessa época aí, ó. Muitas mudanças, hein? É? Põe aí, Ana, vamos ver se ela vai ou não. Nossa. Porra. Pô, você não tá vendo, né, Lê? Vem cá ver, vem cá ver. Pode vir, Ale, pode vir. O Ale Olha não- ali, ó. Eu conhecia já. já me paquerava, nem olhava pra cara dele. Nós vamos a fundo, cara, nas coisas. Bom, essa aí eu vou apresentar pra vocês, que ela ainda existe, mas hoje numa versão mais turbinada, mais madura, mais sofrida também, quem não. E assim, essa menina é uma menina muito doce, que veio de uma criação muito humilde. Assim, meus pais a gente sempre foi muito humilde, nunca teve luxo, porém nunca faltou nada dentro da minha casa, assim. É uma coisa que eu aprendi com meu pai, é uma frase que eu sempre falo para as pessoas, sempre poderia ser pior e em tudo dai graças. Então, assim... Quem falou isso pra você? Meu pai. Seu pai. Então, cara, tudo que eu passei na minha vida, nessa época eu era modelo, eu fazia... E nem passava pela minha cabeça ser modelo. Lógico que quando a gente é criança, a gente sonha, né, com isso. E nem passava na minha cabeça ser modelo. E eu comecei, o Newton, uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito, assim, a acreditar em mim também, porque
Eu também era muito insegura, não me sentia tão... Aí quando eu olhava as fotos, eu falava, nossa, acho que eu sou gatinha. E assim, desse tempo pra cá, o que eu tenho de diferente, a essência tá a mesma. A mesma menina doce, guerreira, que nunca pisou em cima de ninguém pra conseguir nada. Pelo contrário, se eu percebia alguma coisa, eu tirava o pé, porque eu acho que o que é pra ser nosso... Vem pra nós. Com certeza. E assim, cara, o que eu tenho a mais hoje eu amadureci muito. Amadureci, assim, um nível de entender o comportamento depois do coach também. Entender que o que as pessoas têm conosco não é sobre nós, mas sobre elas. Exato. Isso então, quando a gente nossa infância, a gente passa por muita coisa que a gente cria uma raiz de rejeição dentro da gente, seja por rejeição de pai, de mãe, de tio, de vó, na escola, e isso é muito fundo, porque nossos pais, querendo ou não, pai, mãe, tio, vó, de certa forma, acaba ficando uma impressão na criança, eu falo do nosso eu criança, como nós somos crianças, fica algo ali que a gente não entende, seja por separação de pai e mãe, seja por o pai ou a mãe trabalhar demais, né? Seja por, às vezes, um irmão que teve mais desatenção porque era um irmão mais frágil. São os traumas, né? Sim, sim. E isso cria uma certa coisa de rejeição. Então, cada um cresce com uma crença. Então, cada um vê o mundo de uma maneira. E isso é muito... sempre eu aprendi antes, eu era uma menina, essa menina aí era nervosinha, era explosiva, tudo eu levava que era comigo, e hoje em dia eu lembro que eu entrei numa empresa, agora fazendo estágio, no ano passado, e tinham muitas mulheres, e mulher cozinheira é sempre brava, né, sempre cara fechada, e eu entrei lá, eu falei, cara, elas não gostaram de mim, aquela coisa, né? Que a gente tem essa coisa da rejeição. O que é? Sim, é natural a rejeição. Todo ser humano quer ser aceito, né? Independente, então, cada um se molda no mundo de uma forma que você consiga ser aceito. Então, tem pessoas que servem, tem pessoas que não sabem falar não, tem pessoas que se moldam a vida das outras, né? E você acaba perdendo a tua identidade. É o que acontece na infância quando você... não tem alguém que te auxilie ali de quem você é, porque nós nos tornamos quem os nossos pais falaram que nós éramos na infância, isso de coisa ruim ou coisa boa. Então eu sou muito grata ao meu pai e minha mãe, porque eu cresci ouvindo que eu era uma menina guerreira, correta, que eu era capaz. Meu pai sempre falava, você pode ser o que você quiser. Aí eu olhava e falava, cara, posso ser o que eu quiser, sim. Então, e hoje eu faço várias coisas. Por muitas das vezes, eu duvidei que eu poderia ser capaz de fazer tudo o que eu faço. Seus pais te deram esse norte, né? Sim. Você pode. Você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser. Em casa nunca teve preconceito de nada, assim. E o que eu tenho hoje, essa coisa que eu tava falando da rejeição, hoje... O comportamento das outras pessoas, eu sei que não diz sobre mim, é sobre ela. Então, isso faz com que a gente tenha mais empatia, né? Porque, às vezes, a gente acaba trazendo pra gente um comportamento que a pessoa teve por um problema que ela tem com ela. Claro. E a gente traz pra gente e isso acaba casamento, acaba família, acaba equipe. Porque se você entender... O porquê, é por isso que eu procurei o coach. Por que a pessoa faz isso? Por que ela age assim? Por que ela pensa assim? Todo mundo tem uma raiz lá, uma ferida, né? Então, quando a gente aprende a ter esse olhar de empatia, a gente começa a entender os porquês. Então, a diferença de hoje, assim, eu sou muito mais madura em questão de repente acontece uma situação... já aconteceu eu apresentar um trabalho, uma menina gritando, criticando o meu trabalho, assim, uma situação, e eu fiquei calma, sabe? Porque não é comigo. As pessoas que hoje têm problema comigo, eu fico magoada.
com Sim. qualquer pessoa que eu tenho problema. Qualquer pessoa. Eu fico magoado porque eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu me isolo, porque eu não confio tanto no ser humano, eu sou uma pessoa que ama o ser humano. Porque eu sei que todo mundo tem trauma, todo mundo tem problema, Sim. todo mundo, né? Todos nós temos nossas dores. As crenças. As crenças. E não tem jeito, cada Sim. um tem uma criação. O que são as crenças? São as coisas que a gente acredita, é aquilo que a gente viveu. É o que eu ouvi. E herdamos os pais, né? Majoritariamente. Exatamente. E assim, o que te molda é o que você viveu. Sim. O que você acredita é o As que você viveu. experiências que você A viu. única forma que... O que a crença é que a gente não viveu é a fé em Deus, que a gente não viu. Sim. O resto do que a gente acredita é o que a gente viveu. Perfeito. Então, no coach, a gente fala que o que são as crenças? É tudo que a gente viu, ouviu e sentiu. Tem os vícios emocionais também, né? Que a gente passa ali na infância. Inclusive as novelas da Globo, né? Tá, né? Exatamente. E assim, é muito engraçado como tudo vem da infância, desde um vício em algo, cigarro, álcool, pornografia, vício em briga, vício em... isso reflete na nossa vida, na Sim, vida adulta. sim. Eu tenho pacientes que têm distúrbios de alimentos, assim, de compulsão, porque faltou muito aquilo. Aham. Então, qual que é o sentimento que ela tem? Ela tem tanto medo de passar por aquilo de novo que ela busca. Achei que você queria me dar um abraço. Então, o que difere hoje é assim, eu olho para ela com muito orgulho e eu vejo a mulher forte que eu me tornei, sabe? Sem mágoas de ninguém, entendendo o próximo, com orgulho da pessoa que eu sou hoje e querendo Você vai- crescer cada vez Você mais. vai com essa menina. Vou. Essa é parça. Essa menina aprendeu muito. Agora, quem que é o próximo mesmo? Ai, gente, vocês não... Acabou. Será que tem mais um? Não sei. Eu achei que você queria me dar um abraço naquela hora ali. Eu queria te abraçar, Não cara. queria, não. Não aguento mais ver sua cara. Você sabe que é engraçado que a gente fez um programa aqui, ô Rafa, e culpa do Luiz, né? O Luiz é o nosso parceiro da TAM Marketing, de especial do Dia dos Pais, né? Porque a gente sempre entrevistava as pessoas e ele armou um esquema aqui pra nós e veio o pai dele e veio a minha mãe aqui. Você viu isso Meu aí? filho também, não. E foi muito Acabou, legal, porque, assim, não que a gente não faça isso no dia a dia, mas esse momento aqui, pra nós, é um momento especial, porque Sim. você consegue eventualmente lembrar e reconectar e Sim. recontar a sua própria história. É muito louco isso Olha aqui. isso. Sim. O quê? Essa frase. E não, vamos colocar o próximo então, pra ver se ela vai ou não? O que você acha? Não sei quem é. Tem próximo? Você não sabe quem é? Ih, cara. Não, tô com um mistério. Né? Ah, tá, desculpa. Tá, mas tinha um outro do... Vai ter ou não vai ter? Não, você que sabe, eu falei pro Caio não, mas se você quiser, pelo tempo lá. Eu não sei se o é que a gente sempre quer colocar uma polêmica também no negócio. Põe, a gente tá aqui. Não sei se ela vai. Vem cá, não, peraí, antes de colocar, vem cá. Olha, vem cá. Não, você não precisa vir aqui, se não quiser. Eu quero ver se você acha que ela vai com essa pessoa que vai aparecer ali, ó. Não, mostra aqui pra ele, né? Mostra aqui. Não sei se vai entender a letra do Fabinho. Você acha que ela vai ou não? Ah, vai. Será que vai? Bônus. Será? Então vai, solta o próximo aí. Solta Vamos ver se aí. a Lê vai. Ela vai com A Rafa força. vai. Eu quero ver se ela vai ou não. Nossa. Ela tá falando tanto deles aqui, pô. quero ver. Porra. Essa aqui ela vai ver, né? Aproveitar um momento de conexão, pô. Né? Ela falou tanto deles, Tô né? voltando deles agora aqui. Lógico. Ah, cara. Tem que ir, né? Tenho palavras. O que eu sou hoje, tudo que eu tenho, tudo de bom é eles, tudo, cara, assim, tem desde o autocuidado que eu tenho com as pessoas, desde a comida que eu faço, desde a preocupação que eu tenho, às vezes sou até meio chata, e eu briguei muito com a minha mãe dela ser assim, hoje eu vejo que eu tenho esse mesmo, eu entendo ela. Então, eu tenho esse cuidado com a Lê, tenho esse cuidado com meus enteados. E assim, meu pai e minha mãe são pessoas muito opostas. E isso me fez aprender a ver os dois lados
da vida e das pessoas. Que legal. Que a minha mãe é muito pé no chão e meu pai é muito sonhador. Poxa. Então, é um equilíbrio. Que presente pra você, né? Exatamente. E, então, eu acho que se não fosse o meu pai ali me incentivando a sonhar, meu pai me levava na TV, me levava nos concursos da vida, minha mãe gritava, você não vai! Medo, né? Porque esse mundo não é fácil mesmo. E assim, se não fosse o meu pai incentivar os meus sonhos, eu não teria chegado onde eu cheguei. Se não fosse minha mãe me alertando dos perigos no caminho, eu tinha me ferrado muito, assim. Então, tudo que eu sou hoje, olha, a profissional que eu sou, nutricionista, eu devo a eles. Minha mãe sempre cuidou muito da alimentação minha, porque eu tive problemas de alergia na infância. E na minha época não tinha tantas opções saudáveis como tem hoje. Então eu tinha alergia de corante e conservante. Então, você vê que hoje em dia, eu falo que não tem problema nenhum. Tenho um problema com o meu enteado e a mãe dele, que ele tem colesterol alto. Então, assim, eu vejo tudo que minha mãe fez pela minha alimentação e me dói muito ver o que a mãe dele não faz por ele, sabe? Para atingir a nós dois, assim, não tem problema nenhum falar isso. Uhum. Então, assim, o que minha mãe fez, saía com marmita, e o meu pai, então, nutricionista eu devo a eles. Como coach, eu devo a eles. A minha mãe sempre foi uma boa ouvinte, meu pai um bom conselheiro. Minha mãe sempre muito guerreira, muito forte, brava, mais séria. Meu pai sempre muito brincalhão. Então, assim, os dois sempre me incentivando muito. E eu vejo um equilíbrio, assim, que hoje eu passo para as pessoas que estão comigo. Eu passo para o meu marido, Legal. eu passo para os meus enteados, eu passo para as minhas colaboradoras, que é minha base. Não tem... A minha irmã também, assim, não tem o que falar. É força, sabedoria, amor, assim, carinho, compreensão. Eu falo que meu pai era coach e ele não sabia. Porque ele me corrigia e ele falava o porquê. Né? Então, assim, olha, sabe por que tá acontecendo isso? Então, ele me fazia entender onde eu errava. Eu acho que, Sim. Então, é muito... força, sabedoria, paciência, muita paciência, perseverança, que a gente passou por várias dificuldades, nunca passamos fome, assim, mas dificuldades financeiras, às vezes, perseverança, e, cara, assim... eu olho pro meu pai e minha mãe, assim, eu não vejo limite. Tipo, a gente pode ser o que quiser, pode fazer tudo. Tipo essa paisagem ainda. Exatamente. A gente pode ser o que quiser, desde que sempre com amor, respeito ao próximo, né? E se eu sou uma boa esposa hoje, se eu sou uma boa atleta, se eu sou uma boa nutricionista, se eu tô aqui contribuindo, né? Que a gente sempre aprende com vocês, eu devo a eles. Então vai com o pai e com a mãe, então. Cara, que legal. Né? Pô, as pessoas que às vezes te seguem assim, fala, pô, ela é uma máquina ali de exercício, cara, às vezes não conhece o ser humano que tá por trás daquela imagem que tá. Só vê o coach, o atleta, o nutricionista. É que eu te falei, o fisiculturista, ele sempre vai ter uma história de vida por trás. Com certeza. Porque para você ser um fisiculturista, você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita esperança, você tem que se reinventar e se dar uma força todos os dias. E isso vem de uma base familiar. Tanto é que eu estava falando que tem muitos atletas que não tinham condição financeira, mas a base familiar com certeza tiveram para serem fortes, ou uma dificuldade lá atrás, né? E você falou... Isso me chama a atenção, porque às vezes a gente acaba passando uma imagem de forte, de aquilo. Mas é exatamente isso, a gente se torna forte pelas dificuldades que a gente passou. Porque se não fosse, a gente é moldada, né? E que as coisas da vida sejam como um aprendizado. Né? Sim. Que a gente não seja quem nos feriu, as coisas que nos aconteceram, e aí entra a frase, sempre poderia ser pior, e, cara, ser grato,
né? Sim. Às vezes a gente acorda, bate dedinho na quina da cama, o dia já fica lá. Então, assim, nossa, é a forma como a gente vê o mundo. Então, eu aprendi muito isso com minha família, assim. Legal. Boa, muito. Deixa eu só fazer uma última pergunta, cara, que isso aqui Mas, assim, mano, não dá tempo, velho. Nenhuma? Não. Ou você faz rapidinho. Ou você faz o desafio, ou você faz a pergunta. Aí você escolhe. Certo, Caio? Tem que fazer o desafio. Não, tem que... Cara, é regra. Você cumpriu o cronograma do programa, Quanto filho. tempo já tá lá? Já passou, já. 1h20. Eu sou obrigado a te... Ou você convida ela para um segundo episódio. Aí você que escolhe. Certo, Caio? E ia fazer uma pergunta. Mas, Andresa, o negócio é o seguinte. Mas não vai dar tempo de eu fazer isso. Vou fazer no próximo. Então faz a pergunta, faz no próximo, então. Rapidinho, me responde rapidinho. O que você acha de uma trans competir com vocês no fisiculturismo? Você acha que é válido ou não? Responde rapidinho. Não é que é válida, a palavra é justa, eu acho, né? Tá. Ou válido também. Hoje, se é a opinião dela, né? Com o uso de hormônios no fisiculturismo, acredito que seja justo. Porque a mulher consegue... Uma mulher trans. Isso. E uma mulher que não é trans, ela consegue atingir um nível muscular, né? Próximo. Agora, no meio do esporte que tem doping, né? Que fala? É doping. Eu já acho um pouco, entre aspas, injusto, porque não adianta. É uma trans, mas ela tem a força, né? Ela tem toda aquela coisa de um DNA masculino. Então, acaba sendo mais forte mesmo. Uma luta. Fica desigual. Boa. Então deixa pro próximo. Então. Cara, eu vou fazer, Andrés, eu vou fazer no próximo, né, Caio? Porque estouramos o tempo, Mas que papo bacana, viu, Rafa? Espero que foi tenha muito gostado. Feliz. Ficou Queria muita falar, porque é muita coisa, tem né? um monte que a de gente tem, pergunta mas- aqui. Tinha muita coisa ainda pra gente perguntar. Eu vou te fazer uma em off falei depois aqui, ó. muito. Pô, ficou muita coisa sobrando. Mas, pô, muito obrigado. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Coração. E é o que a gente falou, o convite. realmente as pessoas às vezes têm essa visão assim, cara, ela passa uma imagem lá de, pô, forte e tal, mostrando... Que também é. E é também, realmente. Mas não é assim, só isso. Não sabe, né? A sua caminhada inteira. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito legal a gente abordar isso aqui e mostrar quem você é, né? Por Sim. trás de tudo isso. Eu até Então, agradeço essa oportunidade, porque isso aqui eu acho que quebra muitas crenças. Sim. Porque já teve casos de pacientes que não quiseram me chamar porque eu era forte. Pronto. Então, por quê? Né? Eu amo trabalhar com obesas, sim, com esse público. Então, é uma crença. Né? Isso acaba deixando Exatamente. aquela coisa, né? Mais humano. Mas você sabe que isso é muito louco? Sabe por quê? Vou te falar, Rafa. Agora eu vou pra encerrar mesmo, sério. Eu lembro que eu entrei numa empresa e eu falava inglês. Eu falo até hoje. Mas a minha chefe falava melhor do que eu. Ia nós dois pro conference call lá. Quando ela falava, eu falei assim, e agora, cara? Como é que eu vou fazer? Porque eu falo inglês, mas eu não falo também com ela. Talvez seja o mesmo caso com você. Eu sou... Eu não tenho um corpo legal. Eu não tenho... Mas a Rafa... Não mesmo. Não falando, tô simulando. Com certeza não. Mas E a pessoa sente intimidada. você se sentiu inferior. Não, entendi. você entendeu? Eu acho que pelo Porque o seu contrário, corpo é aí realmente que não é você legal. tem que se motivar, né? Você tem um E foi o corpo meu caso. muito bizarro. E Let's speak in English. Let's speak in English. You're asshole. Você não precisa se sentir diminuído, porque Son o of seu a bitch. corpo é totalmente diferente Son of a bitch. da maioria das pessoas. Mas, cara... You're asshole. Fuck you. Galera, muito obrigado. Rafa Zen com a gente aqui, Por ó. estar com a gente mais uma Parceiraça. vez. Rafa, muito obrigado aí pela Eu que sua agradeço. participação. Valeu, Negrinho, Espero que tamo você tenha junto, hein? gostado. Adorei. A gente Amei tenta fazer tudo. o máximo aqui. Que... Foi sensacional. Menos o óleo não Amei coopera. tudo, amei o conteúdo, amei o meu zero carbo, amei o lanchinho, gente. Tudo. Que bacana. Rafa vai tomar uma Vocês cervejinha são muito- agora com a gente aqui no... Rafa vai tomar uma cerveja nos bastidores. E ela vai passar uma receita pro Fabinho aqui de como morrer e nascer de novo, porque não tem jeito. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, valeu, Até galera. o próximo programa. É nóis. Chama, tchau.